Olá, já que você chegou até aqui e vem acompanhando os conteúdos, chegou a hora de nós passarmos para um nível mais profundo. Você vai falar assim, profundo como? Então, deixa eu ver se eu tô centralizado aqui. Deixa eu centralizar isso aqui, peraí. É, aí você fala assim, todo mundo, ó, tá cedo, o sol tá batendo na câmera, então vai ficar dando uns reflexos aí meio branco, porque o sol tá batendo aí, entendeu? Mas fica ligado aí que hoje o assunto vai ser diferente. Vai ser diferente, fica ligado. Porque nós vamos passar para o próximo nível por causa do conteúdo à fuga. Em breve, o que aconteceu? Houve época da minha vida onde eu tive duas falências. A empresa e o organismo que eu tinha montado, ela houve problemas de caixa, problemas de dificuldade, e aí você acaba ficando num, numa situação de dificuldade. O que que é uma falência? O que que uma empresa quando quebra, ela quebra? Outro dia eu estava acompanhando, de vez em quando eu ouço o Pablo Marçal, né? Apesar que é uma criança ainda, um jovem, mas ele é muito destemido e eu gosto de algumas coisas que ele fala. A empresa, quando ela quebra, você que é empresário sabe muito bem disso. Hoje, hoje não tem. Hoje o vídeo é um pouco mais longo, tá? Mas você vai gostar. Eu vou mexer com você hoje, que você vai entender o que eu estou falando. Você que é empresário, você que tem emprego, também é importante, viu? Porque todo mundo administra recursos. Todo mundo, na verdade, todo mundo que tem emprego gostaria de não ter emprego, né? Gostaria de viver uma vida mais. Porque quando você é empregado, você olha a vida do empresário e fala, gostaria de ter aquele estilo de vida. Mas é um estilo de vida que é um estilo de vida muito arriscado. Então, assim, aquelas pessoas que têm emprego, que querem deixar o emprego, eu tenho uma fórmula. Não é agora que eu vou falar, mas eu tenho uma fórmula. Você tem que pagar um preço, entendeu? Não tem essa comodidade de todo mês ser um. Eu tenho uma fórmula, depois eu vou fazer os outros conteúdos. Mas no conteúdo da fuga, que é o tema de agora, que eu vou tocar num negócio mais profundo, eu vou liberar o conteúdo da fuga gratuitamente, são 14 passos para você se libertar do seu estado atual. Aí você me pergunta, mas qual é o estado atual? Calma, eu vou explicar a prisão mental que você está. Existem prisões, várias prisões mentais. E a fuga, justamente, são 14 passos para você se libertar da sua prisão mental. Existem várias prisões. E eu fiz um paralelo. Por isso são 14 passos. Porque eu estudei absolutamente quase tudo que tem de autoajuda. Olha, o primeiro livro de autoajuda que eu vi, eu tinha 17 anos. 16, 17. Estou com 50 e poucos. 50 e poucos. Mas eu vi tudo isso aí. Tudo isso aí que tem hoje, eu já li. Aí saiu umas coisas novas aí recentemente, que é repaginado, tudo. Eu tenho conteúdo aí que eu faço análise. Então, assim, e, e eu quero falar com você sobre como você passar para o próximo nível, até emocional, financeiro, o nível de crenças, e você se libertar de antigos conceitos.
de coisas erradas que tua mãe falava, teu pai falava, tua avó falava, tua tia falava. Eu acho curioso, porque ainda ontem, eu estava conversando com uma pessoa, eu estava fazendo um laboratório. Eu estou incorporando numa fábrica, aqui a pouco, a próxima, aqui de Araçatuba, eu estou pegando uma situação falida, estou fazendo uma análise, tô fazendo uma estratégia de como incorporar nessa fábrica que está completamente falida, mas tem um potencial muito grande. E tem uma galera lá, que são os funcionários, que montaram um grupo, que estão sem receber, que estão precisando, precisando de receber. E tem umas pessoas que eu acho fundamental para eu fazer uma análise. E agora eu vou tocar lá na ferida, tá? Eu estou fazendo uma análise da origem da pobreza. Da origem da pobreza. E eu percebi, chega aqui perto, eu percebi que a pobreza passa de geração em geração. Quem ensina a pessoa a ser pobre é o pai do pobre, que é o avô do pobre e o bisavô do pobre. A pobreza passa de geração em geração. Por isso que é importante você romper o laço familiar. O pobre tem que romper o laço familiar. E aí, como eu não nasci pobre, eu nasci rico, nasci filho de fazendeiro, neto de fazendeiro, bisneto de fazendeiro. Dos dois lados da minha família são empresários. Meu avô paterno, meus dois avós maternos eram importadores, eram espanhóis. Eu sou Eduardo Sanches, da família Sanches, espanhóis. Meu Benito Sanches, filho, é de Cafelândia. Ele era um espanhol que levava café para a Espanha e trazia azeite. Benito Sanches, de Cafelândia. Depois, meu avô foi Benito Sanches Filho, que também foi empresário. Minha avó, Áurea Alves Sanches, que já é de Barretos, que vem de origem do meu bisavô Romualdo Alves, que tinha mais de 20 fazendas. Então eu venho de uma genealogia de muita prosperidade, de gente que trabalhou, mas são imigrantes espanhóis, e o Mozaner, né, que são italianos, que tem também. Na verdade, o meu Mozaner não é tão Mozaner. Eu derivo de Junqueira. Minha avó, a minha cor, minha origem tipológica, eu sou um cara moreno, eu herdei a tipologia da minha avó paterna. A minha avó paterna, ela é Adelina Junqueira Mozaner. Então eu herdei muito da minha avó. Meu avô era branco e minha avó era bem morena. E eu herdei a tipologia da minha avó. E ela é Adelina Junqueira, Junqueira de Ribeirão Preto, um povo muito rico. Quem conhece Ribeirão Preto sabe da família Junqueira. Eu sou oriundo do Junqueira. Então eu tenho aí uma genealogia em DNA de gente com muita movimentação financeira. E eu sempre fui um curioso sobre isso. Meus parentes, meus tios, meus primos, são todos fazendeiros, todos médicos, empresários, profissionais liberais. Então, assim, eu nasci num ambiente onde havia muita movimentação financeira, muita coisa, muita conversa sobre negócios. Nas mesas das famílias só se falava de negócio, oportunidade de negócio. Então, desde criança, eu só escuto falar sobre perspectiva de negócio. O preço do boi, o preço da arroba, o preço do café, o preço do milho, o preço do algodão e aquele papo. Então, isso eu tenho desde criança. E eu percebi que isso passa, por isso que eu falei que a pobreza passa lá. Uma outra coisa interessante que eu já percebi, que passa de pai para filho, é o português. Se você nasceu num lar de gente que fala errado, nós foi, nós não foi, coisas desse gênero, você acostuma a falar dessa forma. Eu acostumei a falar um português muito correto.
Minha avó materna falava, era uma coisa assim, eu venho daquelas famílias tradicionais que crianças tinham aulas de etiqueta, a gente aprendia a como comer com o garfo com a mão esquerda, os talheres. Então, assim, eu venho de uma genealogia assim toda aristocrática. Então, é um povo assim. Não estou me gabando de nada, não, porque tem muita merda aí que eu posso contar também. Agora não é hora de falar sobre isso. Mas posso falar também, um monte de merda que tem na família. Brigas patrimoniais, grandes, até tem muita zica. Então, é que agora estou falando sobre a grana, né? Como é que passa de pai para filho. E os pobres? Por que, que o pobre fica pobre e o filho do pobre fica pobre e vai ficando pobre? De vez em quando um pobre, puf, pula fora do aquário e fica rico. Aí, estatisticamente, é muito difícil. A maioria do pobre fica pobre. Porque ele já é preparado para ser pobre. Geralmente, a mãe do pobre já fala merda para ele. Então, assim, e é onde eu falo do livro Pai Pobre, Pai Rico. Aquele livro, Pai Pobre, Pai Rico, se você não ler aquele livro, eu vou te esganar. Se você não ler aquele livro, eu vou te esganar. Eu já falei para não ler, que eu resumo ele e tudo, mas lê sim, lê sim. Metade do livro é enrolação e a outra metade do livro realmente ele conta de fato a coisa. Mas o Robert Kiyosaki fala no livro que para você deixar de ser pobre, cara, você tem que ficar muito puto com a sua situação. Você tem que ficar muito angustiado, você tem que se rasgar todo, senão não fica. Então, se você vai ver os 14 passos, você vai entender. Mas agora nós estamos conversando. Fica aí que eu vou te dar o pulo do gato. Aí você fala assim, pô, Eduardo, que nem eu escutei ontem. Um monte de merda de uma pessoa programada para ser pobre. Eu falei, caramba, como é que uma pessoa pode ter uma programação mental tão negativa, tão ruim? Ah, nós não tivemos oportunidade, tivemos uma vida difícil, meu pai e minha mãe, só blá, 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 blá. E então, tanto é que eu falei para a pessoa, como que você consegue viver com salário mínimo? Como que você aceita viver com salário mínimo e achar que tá tudo bem? Ah, mas não é trabalho porque precisa, aquela